Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Que bênção. Graças a Deus. Meus irmãos, louva a Deus, por tudo quanto o Senhor Deus tem feito, tem preparado, por nós, para a glória do nome dEle. Lembrando que tudo é para Ele, tudo é dEle, e nós apenas aqui nessa terra só administramos e damos glória, por tudo quanto Deus Ele tem feito por nós. Louva a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o nosso Deus possa abençoar a vida de todos de uma maneira grande e especial. Quero pedir a você que abra comigo a tua Bíblia no último livro do último livro do Antigo Testamento, chamado Malaquias. Por favor, Malaquias é o livro, o último dos profetas menores. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Está antes de Mateus e está depois de Zacarias. Malaquias capítulo 3 é apenas o versículo de número 18, para a glória de Deus. Malaquias 3:18 está escrito assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém, meus irmãos? Igreja, vamos fazer uma oração, vamos apresentar essa palavra a Deus, em nome de Jesus, para que Deus continue a falar conosco. Oremos a Deus nosso Pai. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, grande Deus de poder, grande Deus de glória, orienda labassurienda labastericanta labaia. Meu Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, que é fiel, que é verdadeira, meu Pai. Oh, meu Deus, o céu alcança o coração do teu servo, meu Deus, o coração da tua serva, meu Pai, pelo poder da tua santa palavra, meu Deus. Alimenta, fortalece, meu Pai, venha tirar toda a barreira e assim opera segundo a tua vontade, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, podeis assentar, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palma para Jesus com alegria. Graças a Deus. Igreja, eu peço a tua atenção, a tua reverência a essa palavra. Como eu falei, eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem para nós nessa noite. E, meus irmãos, esse livro do profeta Malaquias, o último dos profetas menores, eu gosto sempre de lembrar isso, porque uma vez eu ouvi uma irmã pregar, quer dizer, nós ouvimos, eu, minha esposa, talvez algumas outras pessoas, no longo da nossa caminhada, e a irmã foi pregar, ela pregando falou do profeta menor, porque ele era pequeno, estatura, conhecido por nós como um anão, uma pessoa pequena. E na verdade, quando a Bíblia fala profeta menores,
Não é porque o profeta é pequeno, né? Uma criança que está começando no trabalho de profeta, está começando a ser usado por Deus, né? Não é dessa forma que a Bíblia diz, né? Profeta menor se diz porque o conteúdo do seu livro é pequeno, né? Comparado, por exemplo, com o livro do profeta Isaías, né? Por exemplo, como é 66 capítulos, comparado com Jeremias, né? Que é quase 60 também, enfim, né? Com Ezequiel, né? Que é quase 50. Então, né? Os profetas menores, né? Tem profeta que é apenas um capítulo só o livro, né? Outros são 2 e 3, aqui Malaquias, por exemplo, é 4 capítulos. Então é conhecido o profeta menores, né, pelo conteúdo, né, que são poucos, né, a escrita de cada um desses profetas. Então não é pela estatura, porque eram homens valentes, né, homens fortes, poderosos, usados por Deus, né? Então a primeira coisa para os irmãos entenderem acerca, né, o livro de Malaquias, na verdade ela foi a última palavra profética, né, que foi profetizada, né, da parte do profeta Malaquias ou por Deus, né, no Antigo Testamento, né, no caso aqui a Antiga Aliança, né, que é antes do Novo Testamento. Segundo, né, relatos que houve um período de 400 anos, né, que Deus ele ficou em silêncio, né, Deus ele não falou, né, até que venha, né, o Novo Testamento e começa a era, né, quando João Batista ele se levanta como precursor que foi profetizado pelo profeta Isaías, né, que ia levantar aquele que abriria o caminho, né, para o Messias passar. Então veja que até Malaquias, né, o término de Malaquias e o início do Novo Testamento, houve um período de 400 anos ou 4 séculos que Deus ele não falava com o homem. Então veja que isso aqui, essa carta, né, aqui na verdade esse livro, né, ele é um derradeiro apelo de Deus a um povo, né, que havia literalmente esfriado, né, todo o seu relacionamento com Deus, havia interrompido, né, o vínculo que eles tinham com Deus, né, com os céus. E de que maneira que eles haviam interrompido esse vínculo com Deus? Né, devido à desobediência, né, devido à rebeldia, né, devido ao distanciamento com Deus, né, devido às coisas que nesse tempo o vento na verdade está soprando a favor, né, deles, as coisas estavam indo como eles queriam. Então veja, né, eu sempre gosto de lembrar a igreja, né, que às vezes nós buscamos a Deus e pedimos para Deus para que o Senhor venha dar a nós uma vida próspera, uma vida abençoada, né, que nós venhamos ter tudo e que não nos falte nada. Meus irmãos, deixa eu advertir os irmãos, o plano de Deus, né, talvez fosse esse para nós. Mas veja bem que talvez algum dos irmãos até vai entender, né, talvez já viveram o que eu vou dizer, que o momento ou a época, o período que as pessoas mais se distanciam de Deus, que as pessoas mais se afastam de Deus, é na hora da mesa farta. É na hora que a gente tem tudo, é na hora que não falta nada na nossa vida, na hora que as dívidas estão tudo paga, na hora que a gente tem um trocado sobrando, na hora que tem cartão de crédito com limite terrível e a gente não sabe o que comprar, na hora que o carro tá bom, tá novo, o tanque tá cheio, não tem dívida nenhuma para pagar, na hora que surge viagem, na hora que a gente tem amigo abençoado, nessa hora, nesse momento, é a hora que nós precisamos vigiar, porque é a hora que nós estamos mais propensos para se distanciar, para sair da presença de Deus. Né, eu digo isso aos irmãos que, né, já tem um tempo que a gente está servindo a Deus, que a gente dirige igreja, e a gente tem visto isso literalmente acontecer, temos visto também pela palavra de Deus. Então, em meio, né, a um cenário de indiferença espiritual, como estava havendo aqui nesse livro de Malaquias, né, questionamentos e formalismos religiosos vazios, né, o profeta anuncia uma promessa extraordinária, né? Ele anuncia não da vontade dele, não do querer dele, mas ele anuncia, né, da parte de Deus, da parte do Eterno, da parte do Deus de Israel, aonde virá, né, ele está dizendo que virá, iria vir, né, um dia
em que Deus mesmo, ele iria traçar uma linha divisória entre dois tipos de pessoa. Imagina Deus traçando uma linha divisória entre duas classes de pessoa. Por exemplo, Deus coloca uma linha, estica essa linha, e Deus diz: agora eu vou fazer uma separação por intermédio dessa linha divisória. De um lado, eu vou colocar, como nós lemos aqui, todos os justos, desse lado direito, e do lado esquerdo eu colocarei os ímpios. Imagina Deus fazendo isso. Então era essa, para os irmãos entender, aqui eu estou dando uma introdução para nós começarmos a falar, para os irmãos entender então o mistério de Deus no livro de Malaquias, seria dessa forma: Deus ia traçar uma linha, e Deus iria colocar de um lado ímpios e do outro lado justo, ou justo e ímpio. E veja, amados, que o mundo todo, de uma forma geral, desde o princípio até o último dia, até o último homem que haverá na face da terra, vai haver, com maior intensidade, essa classe de pessoas. Vai haver o justo e vai haver o ímpio. É o que acontece na vida. E aí então nós precisamos nos preocupar e pensar e analisar de que lado que nós estamos. Eu procuro estar do lado do justo. Eu procuro servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que são de Deus, eles dão ouvido à voz de Deus. Não é como o mundo diz: eu tenho Deus no meu coração, isso está bom demais. Igreja, ter Deus no coração, isso não quer dizer nada. Tem gente que põe Deus embaixo do pé, tem gente que põe Deus dentro da carteira, tem gente que põe Deus dentro da bolsa, tem gente que põe Deus pendurado no retrovisor do carro, no para-brisa do carro, tem gente que coloca um desenho lá atrás dizendo que é Deus, tem gente que, enfim. Então, cada um cria um Deus imaginário e coloca esse Deus aonde quer. Só que esse Deus imaginário não é o Deus que nos torna justo, mas essa obra nossa imaginária está nos tornando um homem, uma mulher, um povo ímpio, porque Deus, ele não é o que nós pensamos, não é um desenho que nós fazemos, não é algo que nós esculpimos, não é a gente pedir para a inteligência artificial: desenha Deus para mim, tá bom, as características, como é o Deus que você quer que eu desenho, aí você vai lá e coloca com o olho com bola de fogo, o cabelo grande, não, Deus não é isso. Deus não é o que nós pensamos. Por mais que nós tentamos imaginar Deus, nunca iremos ter uma ideia do que é Deus. Deus, ele é indescritível, não tem como descrever como é a pessoa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, Filipe, ele pergunta para Jesus, ele pergunta: mestre, mostra-nos o Pai que nos basta. Então Jesus, ele vai dar um pequeno vislumbre do que é Deus, como é Deus. E Jesus dá o vislumbre dizendo: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vós ainda não me conheceu. Então veja que Jesus, ele está dizendo que ele é Deus na segunda pessoa da Trindade, enquanto Deus Todo-Poderoso Pai é a primeira pessoa da Trindade. É o Deus que é impossível algum mortal vê-lo. A Bíblia diz em várias passagens do Antigo Testamento que nem um mortal, nem um homem, nem uma carne viu Deus e ficou vivo. É impossível. Por quê? Porque a santidade de Deus, não é porque Deus quer, porque a santidade de Deus, Deus é tão santo, Deus ele é tão puro, Deus ele é tão incontaminável, que qualquer ser que é incontaminável, como todos nós pecadores, se nós olharmos para Deus, se nós vê-lo,
a santidade, a pureza de Deus nos consome automaticamente, como num raio. É como se você pega uma palha de milho seco, uma palha seca, e você coloca aquela palha no fogo, automaticamente ela desaparece. Assim é o homem diante de Deus. A santidade de Deus, ela consome, ela destrói. Então é impossível que alguém vê Deus. Uma vez, um homem amigo de Deus, que a Bíblia diz que não houve outro homem na face da terra, que Deus falava boca a boca, que conversava com Deus como um amigo. Esse homem chamava-se Moisés. E chegou um dia que a intimidade, a amizade, o negócio estava tão profundo de Deus com Moisés, ou Moisés com Deus, que Moisés queria ver Deus. Sabe, de primeiro, hoje é fácil, mas de primeiro, por exemplo, na minha época, quase 30 anos atrás, que eu namorava com a minha esposa, era por bip, a gente mandava mensagem por bip, ligava no telefone, mandava mensagem, e aquela mensagem que você digitava no bip e chegava na pessoa, e a pessoa olhava e lia a mensagem e te ligava. Então a gente falava só por telefone, não via, então a saudade era grande demais. E, por exemplo, você vai falando no telefone, chega uma hora que você não quer só falar no telefone, você quer ver a pessoa, quer estar junto, quer conversar, quer abraçar. Então Moisés dialogando, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus, vendo ali a teofania de Deus por intermédio de uma sarça pegando fogo. A sarça não era consumida pelo fogo, ouvia a voz que falava, chamava o nome dele. Outra hora estava no monte, o monte cambaleava, era trovão para lá, era raio para cá, era fumaça daqui, era fogo. Peraí, mas esse é meu amigo, mas meu amigo, eu quero te ver. Chegou um dia que Moisés queria ver Deus. Chega, estou cansado só de ouvir, eu quero te ver agora, face a face. Eu quero ver, eu te amo, tu é meu amigo. Moisés, faz o seguinte, eu vou te colocar na fenda da rocha, tá vendo a brecha ali? Você vai entrar, tu vai ficar escondido lá dentro da fenda. E eu vou passar, a minha presença vai passar. Tu vai ficar lá dentro, eu vou te poupar. Tu vai ficar lá, vou te proteger. A minha presença vai passar e tu vai me ver só pelas costas. Porque se tu vê minha face, tu não existe mais. Moisés era amigo pessoal de Deus. Só que a santidade de Deus consumia Moisés, ou qualquer ser humano. Os irmãos estão entendendo o mistério? Então não tem brincadeira com Deus. A gente traça, imagina, projeta um Deus. Meu Deus é isso, meu Deus me vê assim, meu Deus me entende assim. Isso é mentira, é o diabo colocando sujeira na tua mente. Deus, ele é o que é. Você crê, amém, você não crê, problema teu. Deus, ele é imutável, ele não muda. E quando eu digo dessa maneira, por que eu falo assim? Porque muitas pessoas procuram, presta bem atenção, nós vamos ver isso aqui em Malaquias. Muitas pessoas procuram meios, formas, locais apropriado, propício para adorar, para servir a Deus de acordo com a forma que ele pensa, que ele acha, que ele vive, ou que ele desenhou na sua mente. Peraí, congregar ali no pastor Celso é uma benção, mas não vai dar certo não. O negócio lá é estreito, o caminho é apertado, a porta é estreita, não vai dar. Mas por quê? Não, porque eu tenho uma vaidadezinha, porque eu gosto disso, daquilo, lá eu não vou poder. Peraí, o problema não sou eu não, o problema não é a igreja. O problema é você, a solução é a Bíblia. A igreja é a solução, nós somos a solução no tocante à direção de Deus. Só que você não quer abrir mão do que você é ou do que você quer. Você não quer abrir mão disso, então por você não querer abrir mão, a igreja não vai servir para você, por mais que seja boa. Uma vez, algum tempo atrás, uma irmã bem naquela porta ali, estava aberta, a irmã disse: ô pastor, estava ali recepcionando a entrada,
E a irmã chegou: ô pastor, como essa igreja é uma benção, como eu gosto daqui. Falei: que benção, minha irmã, seja bem-vinda, fica à vontade. Eu queria congregar aqui. Falei: que bom, a porta está aberta, fica à vontade, a gente está aqui para receber, é um prazer tê-la conosco. Mas não dá. Falei: por quê? Não, por causa da doutrina, a doutrina é muito pesada. Eu falei: mas se não fosse a doutrina, a igreja não seria uma benção. Eu falei: mas persevera, Jesus vai te libertar, não sei qual é o teu problema, mas Jesus vai libertar, a senhora vai ver, a senhora vai dar conta de caminhar conosco. E nunca mais eu a vi. Então, lamentável, né? E assim, né, felizmente ou infelizmente, tem igreja para todo tipo de crente, né? Para todo tipo de pessoa. A gente lamenta, porque se todo mundo seguisse a palavra de Deus, não haveria a bagunça que está havendo hoje no mundo, né? Não haveria tanta discórdia, tanta desunião, tanta coisa errada, né? Mas enfim, né, a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida. Meus irmãos, o versículo aqui em questão que nós lemos, o versículo base, o versículo 18, né, surge como uma conclusão de uma tensão dramática, né, iniciada no verso 13 desse capítulo de número 3, quando o povo questionava, né, uma coisa que nós sabemos fazer, que a igreja sabe fazer, que qualquer ser humano sabe fazer, é questionar. E veja, né, quando nós falamos em questionamento, veja que o verso 3 diz: as vossas palavras foram agressivas para mim. Veja o Eterno, o próprio Deus falando, Malaquias 3,13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Deus diz que as palavras eram agressivas, estava ofendendo, estava machucando a Deus. O que as pessoas estavam dizendo estava ofendendo o Senhor. Mas todavia, as pessoas acham que era normal, que eles tinham liberdade, e eles então vão dizer: mas que temos falado contra ti ou contra o Senhor? O que nós falamos que te ofendeu? O que nós falamos que te machucou? Então, a partir desse verso 13, dá início e conclui no verso 18, que é o versículo que nós acabamos de ler. Eles estavam dizendo o quê? Qual que era a palavra que estava ofendendo a Deus? Porque eles diziam que era inútil servir a Deus. Já pensou um ser humano que a Bíblia diz que fora feito a imagem e semelhança do Eterno, a imagem e semelhança de Deus, e esse ser humano que é abençoado, que Deus deu vida, que Deus deu saúde, que Deus abençoa em tudo, de tudo, e chega um momento que esse ser humano olha para as pessoas e diz: por que você está servindo a Deus? É inútil você servir a Deus. Por que você serve? Tem tanta coisa para você fazer. Você vai perder tempo em igreja, você vai perder tempo dando ouvido para pastor, você vai perder tempo seu precioso, está fazendo outra coisa, está lá de joelho dobrado. Para com essas coisas, isso é ser quadrado. Então, esse tipo de palavra pode machucar o nosso coração, pode doer, pode ofender a nossa pessoa, mas em primeiro lugar vai ofender aquele que está diante de nós, que é o nosso Deus. Vai ofender a santidade de Deus, como aqui ofende o Senhor, né? Que eram palavras agressivas contra Deus. E quantas das vezes, meus irmãos, alguém ofende: vou ofender aquele crente, ele vai dar uma pedrada no crente. Só que antes da pedra pegar no crente, pega primeiro em Jesus, porque Jesus está diante de nós. O nome dele está aqui no nosso tórax, o nome do Senhor está diante de nós. Por isso que eu falo, quando nós recebemos uma pedrada, o primeiro que recebe é Cristo, e quando nós pecamos contra Deus, quando o nome do Senhor é blasfemado por causa das nossas atitudes, o primeiro que recebe a pedrada, a primeira palavra que atinge é em Jesus, para depois pegar em nós. Sabe por quê? Porque quando o crente erra, ela não vai falar: o pastor fulano de tal, o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal, o irmão... Não. Vai falar: vocês viram os crentes lá? O crente lá daquela igreja, aquele crente que quer ser santo,
aquela crente que quer ser santa, e aí a língua. Então quer dizer, quem recebe primeiro é o santo, sem ter cometido nada, sem ter feito nada. Então ele é o primeiro a receber. Então por isso que nós precisamos andar de uma forma que nós venhamos dar bom testemunho, que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado. Veja que aparentemente os ímpios, segundo aqui diz a Bíblia, os ímpios prosperavam. E o que acontecia com o justo? Os justos padeciam. Os justos, eles sofriam. E ninguém conseguia ver diferença entre eles. Vamos entender isso. Está todo mundo numa igreja e o nosso nível é mais ou menos o mesmo. De repente, surge uma igreja, abre uma porta, e naquela igreja só vai pessoas com carrões, empresários, comerciantes, só pessoa de condição financeira boa, abençoada, definida. Quando que alguém como nós terá coragem de entrar lá dentro? Vai ser difícil, talvez alguém vai ter, mas quase ninguém terá coragem. Mas isso é para ver a diferença, que de um lado vai ter um povo simples e do outro lado vai ter um povo diferenciado. Mas alguém vai dizer, se é o mesmo Deus, por que que aqueles são assim e esses são dessa maneira? Quando nós lemos os Salmos de número 37, ou o Salmo 73, como achamos conveniente, melhor. Por exemplo, 73, quando a Bíblia fala do salmista chamado Asaf, o autor do Salmo 73 entre os demais. Quando Asaf ele começa a escrever o Salmo 73, do verso 1, o salmista Asaf diz que bom para mim é o Senhor, bom é o Senhor para o seu povo e para mim. Aí ele vai dizer que quanto a mim, quase que o meu pé escorrega, quase que eu caio no abismo, porque eu comecei a olhar para a prosperidade do ímpio. Olha o que Asaf está falando, que ele era um crente, ele era um homem de Deus, era um tangedor, era um homem que tinha compromisso na casa de Deus, e daqui a pouco, sei lá, no momento de distração, e eu quero já chamar a atenção dos irmãos, que a pior coisa que existe para um crente é o momento de distração, é o momento de entretenimento, é o momento de desocupar a mente um pouquinho, porque minha mente está muito cheia, muito perturbada. Cuidado com esvaziar a tua mente. Cuidado, porque a mente vazia, eu sempre aprendi desde pequeno, é a oficina do cão, a oficina do diabo. Então nós precisamos sempre estar preocupados com os céus, a nossa mente sempre tem que estar ligado no céu. Asaf, ele tira o olho um minuto, ele vai olhar para o ímpio. Por que ele foi olhar para o ímpio? Quando ele olhou para o ímpio, o seu pé estava escorregando. Quando ele percebe, ele está caindo no abismo, ele deu um susto e despertou com a ajuda de Deus, Deus tirando ele e livrando ele de cair no abismo. Sabe quando a gente coloca o feijão no fogo? Eu digo a gente porque eu gosto de cozinhar. Sabe quando você coloca alguma coisa no fogo e de repente toca um telefone ou alguém te chama lá no portão, você baixa ali o fogo e vai lá, encosta, vira para cá, põe o pé aqui, põe o pé para lá e vai daqui, conversa, esquece, a orelha parece que vai cair e daqui a pouco você começa a sentir aquele, mas tem alguém que aí manda o feijão aí, daí você, meu Deus, minha panela está no fogo. Quando você chega lá, quase que a casa está incendiando, está tudo preto o negócio. Glória a Deus que nunca aconteceu isso comigo, mas a gente vê acontecer, ouve, acontecer. E assim estava Asaf, distraído, tirou olho daquilo que era para ele olhar,
estava olhando para o ímpio. E a Bíblia vai falar várias coisas lá para nós. Por exemplo, o ímpio, ele não tinha compromisso com Deus. O ímpio, ele não conhecia Deus. Pastor, e por que o ímpio é abençoado e Asaf, que temia Deus, não era abençoado? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, isso não é regra. Alguém pode achar que isso é regra, não é. Tem ímpio abençoado, tem ímpio numa miséria que Deus me livre. Tem crente, tem justo, rico, abençoado, e tem crente que também está numa miséria que Deus me livre. É natural, a Bíblia diz que tudo acontece de igual para todo mundo. Então não é porque você está crente, hoje servindo a Deus, que Deus é obrigado a te exaltar, que Deus é obrigado a te enriquecer. Porque muitas das vezes Deus conhece o nosso coração, que se Deus der além daquilo que Deus tem dado para nós vamos desviar. Nós vamos perder a salvação da nossa alma. Você pode dizer, pastor, eu não, Deus me livre. Então, vamos fazer uma reflexão da nossa vida, no momento que Deus mais nos abençoou, que mais nós tivemos fartura, que mais Deus nos tornou próspero. Se porventura tem alguém, eu creio que tenha. E se chegou esse momento, eu pergunto, como estava a tua fé nessa época? Você permaneceu da mesma maneira fiel, vindo em todos os cultos, cumprindo o teu papel de obreiro no grupo, cumprindo a tua função, cumprindo o teu dízimo, o teu voto, sendo ofertante, fazendo a obra de Deus, você fazia tudo de igual forma? Certamente não, porque o conforto traz em nós uma inércia. O conforto traz em nós um distanciamento de Deus. Nós achamos que tendo tudo, a gente não precisa de Deus. E quando nós não tem nada, a gente acha que precisa chegar a Deus para a gente ter alguma coisa. Isso é ilusão. Não é assim que funcionam as coisas. Nós não podemos nos aproximar de Deus com interesse. Nós não podemos nos aproximar de Deus tentando trocar 6 por meia dúzia, porque é a mesma coisa, Deus ele entende. Pastor, então por que nós vamos se achegar a Deus? Nós vamos nos achegar a Deus para nós alcançar a salvação da nossa alma por intermédio da pessoa bendita e santa de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro motivo de nós servir a Deus a não ser por intermédio da nossa salvação. Então, Asaf, ele vê o ímpio matando o seu próximo, vê o ímpio xingando a sua mulher, vê o ímpio adulterando, prostituindo. Asaf olha para aquilo comendo os dedos, ficando até caolho, olhando para a situação. Ué, mas daqui a pouco o ímpio olha para o céu, xinga a Deus, blasfema, murmura de Deus. Asaf, acho que até cai no chão, meu Deus, está xingando o Senhor. E madeira e o ímpio, e abençoado, troca de carro, troca de casa, cresce, abençoado, e vai daqui e dali. Asaf fica doido, fala, não, peraí, eu estou aqui jejuando, eu estou aqui me santificando, eu estou aqui pagando preço, e olha a situação que eu estou, e olha o ímpio como que está. Peraí, então eu estou servindo a Deus em vão, não há necessidade de eu ser justo, não há necessidade de eu servir a Deus como eu estou servindo. Asaf, então ele decide uma hora, porque ele já não estava mais, ele decide uma hora ir para a igreja. Ele toma uma decisão de ir para o templo, e a Bíblia diz que quando ele chega no templo, que ele entra lá dentro do templo, então ele vai ouvir a pregação, e nisso que ele ouve a pregação, o Senhor vai falar com ele pela palavra, e então ele vai entender qual era o fim do ímpio, o que estava preparado para o ímpio. Aí então ele despertou, aí então ele entendeu, aí então ele tirou o olho do ímpio, porque ele sabia que os dias do ímpio era pequeno, ele sabia que o caminho do ímpio era para baixo, ele sabia que o que estava preparado para o ímpio era o lago de fogo e enxofre, era o inferno, para morar junto com o diabo e os seus anjos. Então ele pulou longe, ele saltou, opa!
e ele diz: eu não tenho outro bem maior aqui nessa terra a não ser o meu Deus. Para mim mesmo bom é aproximar-me de Deus e falar e contar as maravilhas do meu Deus. Labassobia canarábia surimicanta labacheia. Veja como que às vezes você gosta de ficar olhando. Hoje é outro nível, não é como os dias de Asaf. A pessoa deita ali, encosta em algum lugar, fica lá passando o dedo, né? No smartphone, no iPad, fica ali no notebook, olhando ali numa tela de computador e vendo lá, né, as pinguletes da vida, né, enfim, com toda aquela exaltação, com toda aquela ostentação, e você viaja, vai longe. Meus irmãos, desculpa de eu falar, dá nojo essas coisas. São coisas que não edificam a minha e a tua vida em nada. Ah, pastor, mas é só para passar tempo. Já pensou, Jesus vem e você está ali passando o tempo? Já pensou? Jesus te chama. Peraí, Jesus, eu estou aqui vendo a pingulete aqui, o cabelo, a nova técnica no cabelo, a nova técnica da asa de morcego na sobrancelha, a nova técnica das unhas, né, de sei lá. Já pensou que coisa linda? Sabe que Jesus vai ficar ali de braço cruzado, olhando? Tá bom, tá satisfeita minha serva, tá satisfeito meu servo com o que você está vendo? Vamos agora para o céu. Peraí, Senhor, tá tão confortável, tá tão bom aqui, deixa eu ficar por aqui mesmo. Se brincar, tem gente que vai falar isso. Se Jesus voltar a perguntar: você quer ir para o céu agora ou quer continuar aí? Não, eu quero ficar aqui. Meus irmãos, Deus, Ele responde dizendo que haveria uma distinção, isso é literal, uma distinção entre quem é de Deus e quem não é de Deus, uma distinção entre justo e ímpio, uma distinção entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E veja que a palavra aqui, a Bíblia mostra para nós que ela está sendo falada não no presente, não no exato momento ou no passado, mas uma palavra para o futuro. Deus está falando que Ele iria cobrar desse povo, que Ele iria colocar essa linha, Ele ia fazer essa divisão. Então, isso chama a nossa atenção e desperta em nós uma preocupação. Peraí, mas quando vai ser esse dia? Não sei. Você pode questionar, pode perguntar, Deus não te falará qual dia. Por quê? Porque nós precisamos estar pronto, nós precisamos estar preparados. Nós não podemos cochear em dois pensamentos, porque a justiça de Deus, ela há de vir em breve, ou o juízo de Deus, melhor dizendo, há de vir sobre a terra, sobre a humanidade, sobre todos aqueles que habitam essa terra. Meus irmãos, essa pregação, esse versículo, ou esse texto do 13 ao 18, revela para nós três grandes verdades. Primeiro, Deus enxerga o que os olhos humanos não veem. Você já percebeu isso? Que Deus, Ele enxerga aonde os nossos olhos não vê, aonde nossos olhos não enxergam. Quando nós estamos lendo Deuteronômio, quando nós estamos lendo Josué, nós vamos ver que em ambos os dois líderes, Deus fala a mesma coisa, que Deus iria colocar o seu povo numa terra que mana leite e mel. Deus ia colocar esse povo lá, uma terra abençoada, próspera. Mas o Senhor fala: olha, vai chegar um dia, vai chegar um tempo que esse povo,
eles vão, né, vai nascer uma nova geração, que essa geração não vai me conhecer, e essa geração vai se aliançar com os outros deuses, com Baal, com Astarote, vão oferecer sacrifício, incenso, vão provocar a minha ira, e eu me manifestarei e punirei esse povo. Glória a Deus. Então veja que o Senhor estava dizendo coisas que ia acontecer cerca de 100 anos para frente, contando com o tempo de Moisés, o tempo de Josué, ou mais. Mas Deus já estava dizendo que esse povo, eles iam fazer coisas terríveis. Por que Deus estava falando? Porque Deus já estava vendo a nova geração na terra. Deus abençoe. Deus já estava vendo a nova geração na terra. Moisés nem imaginava. Moisés estava para morrer. Josué nem imaginava. Josué também ia morrer. Os anciãos iriam morrer. Os pais, aqueles mais velhos, iriam morrer. Ia levantar aquela geração, e aquela geração que seria a geração do pecado. Mas Deus já estava vendo tudo. Você sabia que antes de você nascer, Deus já te conhecia? Deus já sabia tudo da tua vida, o início e o teu fim. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Pastor, mas isso é impossível. Ah, é? Jeremias, quando você volta um pouco para trás, depois de Isaías, você vai ler Jeremias no capítulo 1. Você vai ver que Deus, ele chama o profeta Jeremias. O Senhor diz: Jeremias, Deus vai enviar ele. Quando o Senhor chama ele, né, faz um chamado, Jeremias, ele vai dizer: Senhor, desculpe-me, mas eu ainda sou uma criança. Senhor, deixa mais para frente, eu ainda estou novo. E etc, etc, enfim, ele querendo sair pela tangente, ele querendo fugir do chamado de Deus para profeta. Então, o que o Eterno diz? O Eterno vai dizer: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque ainda quando tu estava informe, quando tu não era formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E as nações já havia eu, Deus, preparado para tu ser meu profeta. E agora, vou questionar com Deus? Questione comigo, não com Deus. Então Deus conhece cada um de nós, antes de nós ser formado. Então, a primeira coisa, Deus enxerga o que os homens não vê. Deus vê tudo. Segunda coisa, o serviço a Deus tem valor eterno. O serviço a Deus, o serviço para Deus, tudo o que nós fazemos para Deus tem valor eterno. Muitas pessoas, presta atenção no que eu vou dizer, muitas pessoas não querem trabalhar na obra de Deus, muitas pessoas não querem fazer nada, não querem pregar, muitas pessoas não querem dirigir culto, muitas pessoas não querem ter responsabilidade de grupo, muitas pessoas não querem ter responsabilidade de abrir igreja, de pegar algum trabalho, dirigir igreja. Então, eu suponho que é o maior pecado do mundo, que ninguém quer. Eu não dou conta, eu não sei. Ué, mas eu sou melhor do que todo mundo, eu não estou fazendo? Por que você também não pode? Sabe por que a gente não quer fazer nada? Porque, irmão, por que você não quer fazer? Não, porque eu estou fazendo para Renovo Pentecostal. Por que você não quer fazer? Não, porque eu estou fazendo para o pastor Celso. Ah, por que você não quer fazer? Não, porque esse povo dessa igreja é só o cordeiro. Ah, eu pensei que você estava servindo a Deus.
Eu pensei que nós estávamos congregados servindo a Deus. Então quer dizer que você está congregado servindo o pastor, servindo a placa da igreja? Você não está servindo a Deus? Porque quando nós entramos numa organização, quando nós estamos reunidos numa comunidade, é um por todos e todos por um. Nós estamos fazendo não é para a pessoa, nós estamos fazendo para Deus. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou pregando para massagear coração de indivíduo nenhum. Eu não prego para exaltar ou para abater. Eu prego aquilo que Deus manda, eu faço o que Deus manda fazer. Eu falo o que Deus manda falar, porque eu estou fazendo a obra para Deus, não é para as pessoas. Eu estou louvando, eu procuro louvar o hino que toca no coração de Deus, que eu sinta, que a igreja sinta a presença de Deus. Mas não, eu tenho que pregar uma palavra que vá ao encontro da igreja. Alguém um dia me disse: pastor, vem pregar na minha igreja. Tá bom, eu vou marcar o dia. Só que é o seguinte, eu ouço falar que o senhor prega duro. Eu não quero que o senhor pregue duro, não quero que o senhor exorte o meu povo, não que o senhor doutrine o meu povo, porque eu já sou pastor, eu doutrino, eu exorto. Eu quero que o senhor abençoe o meu povo. Meu amigo, então me desculpa, porque eu prego o que Deus manda, escolhe outro, tchau. É assim. Não, deixa eu preparar aqui um tema, eu quero abençoar a igreja, eu quero dar vitória para a igreja. O que adianta eu querer dar e não é o que Deus quer para você? Peraí, deixa eu preparar aqui um louvor. Agora é só vitória, agora é sabor de mel. Se lambuza, rola para lá, deixa a abelha te chupar, deixa as formigas te chupar o mel. Isso é louvor que toca o coração de Deus? Só se for do Deus chifrudo. Desculpa falar isso. Então, igreja, as pessoas estão fazendo as coisas para pessoas. As pessoas não estão fazendo as coisas para Deus. Eu sempre digo, já preguei aqui algumas vezes, que existe só dois tipos de profeta na terra. O profeta que é profeta de Deus, que prega, fala o que Deus manda, e tem o profeta dos homens, aquele que profetiza e fala o que as pessoas querem ouvir, aquele que recebe para falar o que as pessoas querem ouvir. Me desculpa, mas eu não sou assim. E suponho, espero que ninguém aqui, nem o ouvinte também seja dessa maneira. Se fosse, converta. Sabe por quê eu estou dizendo isso? Que o serviço que nós fazemos a Deus, ele tem valor eterno. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele diz que o meu galardão, presta bem atenção, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, tudo que nós fazemos, você não receberá uma recompensa minha. Talvez na direção de Deus, dependendo do teu chamado, você receberá um cargo, você receberá uma unção, você alcançará uma responsabilidade de dirigir uma igreja, ser um pastor amanhã, pelo chamado e também por aquilo que eu posso te dar, esse cargo na direção de Deus. Fora isso, eu não posso te dar nada. Quem vai te dar é Deus, e ele diz que o galardão, a recompensa está com ele, para dar a cada um no singular, segundo a sua obra no singular. Sabe por que eu não escolho ninguém? Primeiro, eu não sou encosto, porque Deus colocou algo na minha mão, ele pôs na minha mão, então eu tenho que cumprir. Deus colocou na minha mão, eu posso pedir ajuda, eu posso dividir, tranquilo, mas quem tem que estar com a mão no arado sou eu. Faça chuva, faça sol, eu tenho que cumprir a minha responsabilidade. Sabe por quê? Porque um dia eu terei que prestar conta aos céus. Eu estarei diante do juiz de toda a terra, diante dele de joelho prostrado, e vou ter que apresentar toda a minha obra diante de Deus, o dia da contabilidade. Está entendendo? Oh, vem aqui, varão, cai fora, o varão é depois, ele com Deus. Irmã, esquece, é eu e Deus, é a irmã e Deus. Peraí, deixa eu chamar o pastor. Irmã, fica tranquila, você e eu agora, Deus e você e Deus, depois é ele, depois é ela, cada um individualmente diante de Deus.
Ah, não, mas foi por causa... Não quero saber, é você e Deus, eu e você. É assim que vai funcionar o mistério. Deus não vai fazer uma mesa redonda, colocar lá os 12, colocar mais as 12 tribos, os 12 discípulos, colocar você no meio, ó, tá todo mundo de testemunha, vamos lá, vamos julgar. Não, é cada um e Deus. Simples assim, simples. Então por isso eu tenho que fazer, e o que eu estou fazendo para Deus. Por isso que cada um de nós aqui temos um chamado, temos uma responsabilidade. Deus tem colocado algo na mão de cada um, e tem gente que corre, tem gente que foge, tem gente que entra dentro de caverna, tem gente que inventa que está doente, que está mal, que está com problema, tem gente que diz que está caindo o cabelo, está caindo o dente, tem gente que diz que está rolando, não está conseguindo andar, para não fazer a obra de Deus. Amém? Tem coisas que é inquestionável, mas Deus sabe o que é real e o que não é real. Deus conhece cada um. Quando a gente engana as pessoas, nós estamos exaltando o diabo. Lembra que eu preguei no último culto? Quando nós estamos enganando as pessoas, nós estamos exaltando o diabo, estamos chamando o diabo de nosso pai, estamos fazendo a obra dele, não a obra de Deus. Estamos ajudando o diabo com a sua obra na terra. Então, por intermédio dessa palavra, o que Deus pôs na tua mão, o que você tem que fazer, haverá uma recompensa. E essa recompensa, supostamente, provavelmente, será na eternidade. Não será hoje nem amanhã, será na eternidade. Por isso que nós temos que perseverar até o fim. Porque o dia que chega lá, até um copo com água que você entregou para alguém que passou lá na rua, vai estar sendo contado diante de Deus. Quando você recepcionou alguém, senta aqui, por favor, né? Colocou a pessoa no lugar, ó, tem água aqui, tem um banheiro, quer que eu pegue um copo com água para você? Até isso é contado. Um glória a Deus que você deu é contado. Tudo é contabilizado, nada passa desapercebido diante de Deus. Tudo haverá a recompensa. Deus é justo. Deus, Ele é justo. Outra coisa, para nós encerrar, o terceiro ponto, o julgamento final, ele revelará a diferença que o mundo insiste em negar. O julgamento final revelará a diferença que o mundo insiste em negar. Então, meus amados e queridos irmãos, quando fala acerca do julgamento final, nós entramos aqui a questão do capítulo 4, né, que é a sequência do 18, do versículo 18, e nós vamos ver um vislumbre da parte de Deus acerca dessa situação, do julgamento que muitas das vezes nós, no nosso pensamento, na nossa percepção, nós não acreditamos. Nós não damos crédito, nós achamos que não, mas o julgamento final, o juízo de Deus, ele é real, e o juízo de Deus, ele há de ser manifesto. Vemos hoje os acontecimentos, e em meio a todo esse acontecimento que existe na terra, de uma forma panorâmica, nós vemos o juízo de Deus sendo manifesto. Por quê? Porque as pessoas estão se voltando contra Deus, estão se rebelando contra o Senhor, as pessoas não estão tendo mais prazer em servir a Deus, as pessoas estão preocupadas só com o mundo. Eu acho, no meu ponto de vista, já comentei isso algumas vezes com pessoas, que no meu ponto de vista a pior arma, uma vez um irmão, ele foi arrebatado na década de 80, acho que foi 80, e ele dizia que, né, naquela época bastante gente era arrebatada, né, tinha muita gente que era arrebatada. Acho que alguém já ouviu falar, acho que as pessoas nem sabem mais o que é isso, né, porque nunca mais a gente ouviu falar de alguém que foi arrebatado, alguém que Deus mostrou alguma coisa, voltou e contou, né. Hoje o que a gente ouve falar, aconteceu alguma coisa na mídia, a mídia mostra,
A rede social mostra, daqui a pouco o profeta lá, eis que eu digo que vai acontecer isso e isso que ele ouviu ontem lá na mídia, ele está profetizando que vai acontecer aquilo que ele ouviu. Isso não é profecia, isso é balela, é mentira. Quem acreditar nisso está perdido. Então, veja bem, e ele teve o arrebatamento, ele diz que vários demônios generais lá no inferno estavam em reunião, diante de uma mesa negra. Satã estava sentado lá no trono negro dele, e naquela reunião, cada demônio ali falando acerca das obras dele que eles praticavam na terra, e as almas, a quantidade de alma que eles levavam para o inferno, e até que chegou uma vez de um demônio general, ele dizia que ele estava preparando na década de 80, que ele estava preparando uma tecnologia na terra que ia abalar o mundo, ia abalar as igrejas. E passa-se na década de 80, eu ouvi, ainda era criança, 90, 2000, 2010, 20, hoje nós estamos vivendo a era. Vivendo a era do quê? A era da internet, a era da rede social, a era da inteligência artificial, a era de um povo morto, a era de um povo que hoje não tem força mais para dar glória a Deus, não tem força para louvar o Senhor, não tem força para glorificar a Deus. Um povo que parece um povo de lã, parece um povo de porcelana, qualquer coisa machuca, qualquer coisa ofende. Não se tem mais pessoas fortes e valentes. Qualquer palavra é coisa para tirar, para lançar as pessoas fora da igreja. É as pessoas ficando com o dedo inchado de ficar apertando o telefone. É as pessoas ficando cegas. Todo mundo usando óculos porque não consegue tirar o olho do celular. Então a gente vê que o diabo lança alguma coisa. Ele lança algo para um prazo longo, para que vai abranger todo mundo. Ah não, mas isso foi em 80, nós estamos em 85 nada, 90 nada, que esse homem está mentindo, chega a 90 nada. Calma, é projeto, projeto é projeto. Projeto a gente faz, às vezes guarda, às vezes altera, apaga, faz alguma coisa. Projeto é projeto, é algo que está na nossa mente. Então eu estou projetando algo, eu estou fazendo. Ali eu tiro, acrescento, mudo a cor, aumento, diminuo, de repente eu apago, faço outro. Projeto é assim, uma criação minha. Agora, colocar em prática, aí é outra situação, é outro mistério. Então nós precisamos entender isso, que projeto, plano, é uma coisa que não foi executado, é uma coisa que está planejado para posteriormente ser executado. E qual é o resultado? Ah, que bom! Tudo que a gente ouve falar de rede social, tudo que a gente ouve falar de internet, tudo que a gente ouve falar de inteligência artificial, nós só ouvimos falar coisa boa. É benção, vai ser benção para isso, benção para aquilo, vitória para isso, vitória para aquilo. Aí a gente pergunta, isso trará salvação? Isso trará conversão de pessoas a Jesus Cristo? Isso trará avivamento? Isso trará batismo com o Espírito Santo? Isso trará pessoas com conhecimento na palavra de Deus? Nunca na face da história se houve um povo tão lerdo, tão distante da Bíblia como nós estamos tendo hoje. A pessoa tem oportunidade na igreja, você está com oportunidade. Tem gente que nem Bíblia para a igreja traz. Você vai falar, ler de qualquer jeito, eu não entendi aqui, de repente lê A e fala Y, fala X, não tem nada a ver com o que ele leu. Vai cantar um louvor, a nota está aqui, ele está lá. A nota está lá, ele está aqui. O sangue de Jesus tem poder. Com todos os recursos que se tem para fazer a melhor pregação, a melhor oração, o melhor louvor, mas infelizmente nunca se ouve algo tão pobre como nós estamos oferecendo para Deus hoje. E detalhe, como eu falei, vai chegar um dia que nós vamos ter que dar conta aos céus. E naquele dia, alguém pode dizer, pastor, como hoje, presbítero Adailton, deixa eu te contar uma moda hoje. Já vou encerrar. Olha a moda de hoje. A pessoa
vai adulterar? Por exemplo, alguém casou, não deu certo, separou. Aí você diz: meu amigo, você vai ter que ficar só, reconcilia. Não sei o que, tal, vai daqui, vai dali, ele enrola. Daqui a pouco, Deus preparou a abençoada. Aí você olha para abençoado, olha para o abençoado, mas e aí? E naquele dia, isso que você está fazendo é adultério. Nenhum adúltero vai entrar no reino dos céus. Sabe qual que é a moda hoje? A moda é assim, varão: eu creio na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é de geração em geração. A misericórdia de Deus abrange a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e até o fim. A irmã peca, erra, irmã, mas você vai viver em adultério se Jesus voltar. Eu creio na misericórdia de Deus, porque a misericórdia é de geração em geração, e não sei o que tem lá. Meus irmãos, quando nós falamos em juízo, quando nós falamos em prestação de conta, quando nós falamos em salvação ou condenação, não haverá misericórdia. A Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre os filhos da desobediência. Se eu não sei, se o senhor não sabe, é uma coisa. Se ninguém sabe, Deus não pode cobrar de nós, porque nós não sabemos. Mas a partir do momento que nós já somos mestre, de tanto ouvir, o ouvido está cheio de calo já, tanto ouvir o pastor Celso falar. E a gente ignora e crê naquele dia que vai haver misericórdia. Eu falei, deixa eu fechar aqui, senão não paro. Eu falei para os irmãos de Moisés, que é amigo de Deus, que união, que amizade. Eles estavam na terra de Mara, e o Senhor disse para Moisés, o povo estava perturbando Moisés: nós queremos água, nós estamos com sede, e vai daqui, vai dali, aquela briga toda. O Senhor falou: Moisés, vai até aquela rocha lá, ó, a rocha perdeneira, vai até aquela rocha e ordena a rocha que ela dê água para o povo beber. Moisés: tá bom. Só que Moisés deu uma de João sem braço. Ou ele estava irado, muito irado com o povo. Ele chegou lá, catou o cajado dele e assentou o cajado na rocha. Assentou a madeira na rocha sem dó. Talvez com vontade de dar na cabeça do povo, descontou na rocha. Cuidado com a ira, hein? A ira santa, cuidado. Deixa eu te dizer, só para você entender como é Deus. Não brinca não. Aí Deus mandou ele chegar à rocha, derrama água para o povo beber, tá bom. Chegou lá com o cajado e pá, mas sentou a lenha na rocha. Agora beba água, seus infelizes de não sei o quê. Tá bom, o povo foi lá, bebeu, nadaram, se acabou, gado bebendo, e vida que segue. Vai lá, Moisés está fazendo a obra, vai indo. Chega uma hora, passa tempo, passa anos, e Moisés ali feliz da vida, terra que mana leite e mel, terra da promessa, valeu a pena todo o sacrifício, agora é hora da bênção, e etc. Aí o Senhor falou: Moisés, sobe naquele monte lá, presta atenção, sobe naquele monte, Moisés. Aí Moisés subiu no monte, lá no pico, e o Senhor falou: olha para lá, tá vendo? Meu Deus, Senhor, o que é aquilo? Moisés, aquela é a terra da promessa. Meu Deus, mas o negócio é profundo. Ih, você não viu nada ainda. Senhor, que bênção, nós chegamos, vamos entrar lá, tá vendo? Eu sou fiel, eu falei que você ia ver a terra que mana leite e mel, que eu ia trazer o povo, não falei? Falou, Senhor, meu Deus, que coisa linda, que bênção, vamos lá. Espera aí, Moisés, acalma um pouquinho o teu coração. O que foi, Senhor? Moisés, eu estou mostrando para você ver que eu sou fiel, só que você não vai entrar. Senhor, mas não vou entrar, não. Lembra lá atrás, quando eu disse para você falar para a rocha derramar água para o povo beber? Você foi lá e assentou a vara, bateu na rocha.
Quem era a rocha, meus irmãos? O próprio Cristo. Cristo era a rocha que dava água para o povo. Moisés assentou a lenha em Cristo. O Senhor falou: você não vai entrar. Moisés fechou a boca, passou o guardanapo, e o Senhor o sepultou, e Josué tomou frente. Porque Deus disse para ele falar, ele bateu. Agora, peraí, agora eu estou pecando, estou lambuzando no chiqueiro, estou pior que porco, o pastor está falando, está ensinando, e eu estou como se fosse surdo, e naquele dia, Deus vai ter misericórdia? Isso não é o Deus, não, isso é um doido, desculpa da expressão. Acha que Deus, isso seria Deus? Meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem ceifar, o homem vai colher. Por que eu estou dizendo isso? Igreja, brinca com qualquer pessoa, mas não brinca com Deus. Brinca com qualquer matéria de escola, de faculdade, de curso, mas não brinque com a Bíblia. Não brinque com o que é santo. Não brinque com fogo, porque nós seremos queimados. Você crê, amém. Você não crê, aguarde o dia do juízo. Pois o que há de vir, ele virá, e ele não tardará. Dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre.